Certa vez ouvi alguém dizer que para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus fez uma pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Refletindo sobre isso, cheguei ao entendimento de que para cada negativa, Pedro agora era levado a fazer uma afirmação: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tal é o poder da redenção. Jesus nunca fez nada que não fizesse sentido. Com 3 respostas, Pedro negou Jesus. E agora, com 3 respostas, ele cancelava o poder e a autoridade dados ao inimigo através das suas palavras. Em Mateus 12, lemos que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Também o livro de Provérbios nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Esse é o poder tremendo das nossas palavras. Então, vemos aqui que ao fazer por 3 vezes a mesma pergunta a Pedro, Jesus queria provocar uma resposta para cada pergunta. E podemos deduzir que a intenção do Senhor era de levar Pedro a desfazer com seus próprios lábios a legalidade dada anteriormente, assim como as suas consequências. Jesus não estava carente, querendo ouvir uma declaração de amor para massagear o seu ego. Ele estava desfazendo algo que havia sido feito no mundo espiritual para que Pedro pudesse deslanchar no seu ministério. Jesus também não estava com dúvidas quanto aos sentimentos de Pedro por ele. Ele não insistiu na pergunta para ter certeza da lealdade do seu discípulo. Aquele que sabe todas as coisas conhecia muito bem o coração de Pedro, melhor do que ele próprio. Ele também não estava intimamente querendo se vingar de Pedro, envergonhando-o para que ele se sentisse mal por ter se acovardado ao negar o seu mestre. Ele não estava tentando, de modo algum, esfregar no rosto de Pedro o seu erro, fazendo-o repetir por 3 vezes a mesma resposta. Nada disso. Ora, se Jesus sabia o que estava no coração de Pedro, por que ele insistiu na pergunta? Eu entendo que não bastava Jesus ler o coração de Pedro. Ele precisava fazer Pedro falar, confessar com a sua boca a verdade que estava no íntimo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E assim, ele alinhava o discurso de Pedro com o seu coração, curando-o totalmente. Como quem diz, eu entendo o medo que você sentiu, que o fez me negar, e não vou deixar que isso anule o que eu tenho para você. Essas palavras não ditas curaram o coração de Pedro. E agora, Jesus podia partir para o próximo passo, que é: apacenta as minhas ovelhas. Pois só quem foi curado e restaurado pode ser instrumento de cura e restauração. Dizem que a palavra, uma vez proferida, não pode ser desfeita, nem retornar ao lugar de onde veio. E é verdade. Mas ela pode ser cancelada por um novo discurso, que venha substituir a palavra dita anteriormente. Portanto, se você declarou palavras de morte e maldição, anule essas palavras hoje, com palavras de vida e bênção. Se você pecou com seus lábios, saiba que em Cristo sempre há um caminho de volta, sempre há redenção. Desfaça hoje a legalidade, usando palavras de vida. Pegue essa chave, feche as portas que precisam ser fechadas e abra aquelas que Deus tem preparado